O quarto era pequeno, iluminado apenas pela luz fraca que atravessava a cortina azulada. O menino acordava sempre no mesmo horário, 13h15 da madrugada. O relógio digital piscava em vermelho, como se fosse um aviso. Ele não sabia explicar, mas os sonhos vinham com uma precisão quase matemática. Não eram pesadelos comuns. Eram vividos demais, como se estivesse lá, dentro de outra época, em outro corpo, respirando o ar de um passado ou futuro que não lhe pertencia. Aos 8 anos, já tinha medo de dormir. Cada vez que fechava os olhos, era arrastado para cenas que não entendia. Uma rua deserta onde uma mulher corria desesperada, um quarto escuro onde alguém chorava, uma floresta silenciosa onde passos ecoavam atrás dele. Sempre havia uma data gravada em algum detalhe, um jornal sobre a mesa, um calendário na parede, um bilhete esquecido. Essas datas o perseguiam quando acordava, como se fossem pistas de algo maior. Certo dia, cansado de carregar sozinho aquele peso, pegou um caderno escolar de capa preta e decidiu anotar tudo. Cada sonho, cada detalhe, cada cheiro ou som que conseguia lembrar. Escrevia com letras trêmulas, mas meticulosas, como se fosse um pequeno investigador. Chamou aquilo de Diário dos Sonhos. No início, parecia apenas uma brincadeira, mas logo percebeu que os sonhos não eram aleatórios. Havia uma lógica oculta, um padrão que se insinuava por trás das imagens. E, mais perturbador ainda, alguns sonhos pareciam reais demais, como se descrevessem acontecimentos que já tinham ocorrido. Certa noite, sonhou com uma casa antiga, de paredes descascadas, onde uma criança gritava por socorro. Acordou suando, correu até o caderno e escreveu cada detalhe: o número da casa, a rua, o cheiro de mofo. Dias depois, ao passar pela televisão ligada na sala, ouviu uma reportagem sobre um crime antigo naquela mesma rua. O coração disparou. Não podia ser coincidência. Aos poucos, o medo se transformou em obsessão. O menino começou a esperar pelos sonhos, mesmo que o deixassem exausto. Era como se uma força invisível o empurrasse para dentro de histórias que não eram suas, mas que pediam para ser lembradas. Na escola, os colegas o achavam estranho, sempre distraído, sempre com olheiras profundas. Os professores diziam que ele vivia no mundo da lua. Mas o mundo dele não era a lua. Era um labirinto de crimes, segredos e datas que se repetiam como um relógio quebrado. O diário crescia, página após página, e junto com ele, crescia a sensação de que estava sendo preparado para algo maior, algo que ainda não entendia, mas que já o envolvia por inteiro. Na adolescência, o diário já ocupava 3 cadernos inteiros. Cada página era uma cicatriz, uma lembrança de noites mal dormidas. O jovem, agora com 15 anos, começou a reler suas anotações com mais atenção. Foi então que percebeu: os sonhos não eram apenas fragmentos desconexos. Eles se repetiam em temas, lugares e datas. Um caso em especial o marcou. Sonhou com uma mulher de vestido vermelho, correndo por uma rua estreita. Atrás dela, passos pesados. O som de uma faca sendo desembainhada. Acordou em pânico e anotou tudo. Dias depois, ao pesquisar em jornais antigos na biblioteca da escola, encontrou a notícia. Uma mulher havia sido assassinada naquela mesma rua, na mesma data que aparecia no calendário do sonho. O choque foi devastador. Não havia mais dúvidas. Os sonhos eram crimes reais. O diário não era apenas um registro, mas um mapa de horrores. Aos poucos, a obsessão cresceu. Ele começou a buscar cada detalhe nos jornais, comparando com suas anotações. Cada coincidência era uma confirmação. Cada crime resolvido no passado era uma prova de que seu dom era real. Mas junto com a certeza vinha o medo. E se alguém descobrisse, e se pensassem que ele estava envolvido, o terror psicológico se intensificou. Dormir era como atravessar uma porta para um mundo onde o sangue nunca secava. Mas ele não conseguia parar. Era como se uma força invisível o obrigasse a continuar. Na vida adulta, decidiu transformar o dom em profissão. Tornou-se investigador particular. No início, ninguém confiava nele. A polícia o via como um excêntrico, mas seus palpites eram sempre certeiros. Aos poucos, conquistou o respeito. O caso que mudou tudo foi o desaparecimento de uma criança. Ele sonhou com uma casa abandonada, com brinquedos espalhados pelo chão e uma boneca quebrada no canto. Ao reler o diário,
Percebeu que já havia sonhado com aquela casa anos antes. Decidiu investigar. Seguiu as pistas, conectou os pontos e encontrou o corpo da criança enterrado no quintal. O caso, arquivado há décadas, finalmente foi resolvido. A notícia se espalhou. Delegacias começaram a procurá-lo. Famílias desesperadas pediam ajuda. Mas cada vitória trazia também um peso. Os sonhos se tornavam mais intensos, mais sombrios. Às vezes acordava com o cheiro de sangue impregnado nas narinas. Às vezes sentia que não era apenas um observador, mas parte dos crimes. Com o tempo, percebeu que podia transformar os sonhos em livros. Mudava nomes, inventava detalhes, mas a essência estava lá. Publicou seu primeiro romance de suspense e foi um sucesso. Logo vieram outros. O público adorava. Críticos o chamavam de um novo mestre do terror psicológico. Mas ninguém sabia que aquelas histórias eram reais. Ele escondia a verdade atrás da ficção. O dinheiro veio, a fama também. Conseguiu se aposentar cedo, mas nunca deixou de escrever no diário. Nunca deixou de sonhar. Às vezes, ao olhar para a estante cheia de livros, sentia um arrepio. Era como se cada capa fosse uma lápide. Como se cada história fosse um fantasma pedindo para ser lembrado. Na velhice, já cansado e marcado pelos anos de pesadelos, descobriu que seu neto tinha o mesmo domingo. O menino acordava no meio da noite, descrevendo sonhos vívidos, com datas e lugares. O avô reconheceu imediatamente. Decidiu treiná-lo. Explicou como usar o diário, como interpretar os sonhos, como transformar o terror em investigação. Mas também alertou: o dom era uma maldição. Carregar o peso de tantas mortes não era fácil. Nos últimos dias de vida, escreveu uma carta para o neto. Os sonhos são portas. Alguns levam à verdade, outros ao abismo. Cabe a você escolher. Morreu em silêncio, deixando para trás o diário e os livros. O neto, curioso e determinado, começou a seguir os passos do avô. Mas seus sonhos eram ainda mais perturbadores. Não mostravam apenas crimes do passado. Mostravam crimes que ainda não tinham acontecido. O ciclo recomeçava. O legado estava vivo. E o terror eterno. Na estante da casa antiga, o diário repousava ao lado dos livros. As páginas amareladas guardavam segredos que nunca deveriam ser revelados. O neto, ao abrir o caderno, sentiu um arrepio. As palavras pareciam pulsar, como se fossem escritas com sangue. Lá estava a última anotação do avô. O futuro já está escrito. E ele é feito de pesadelos.